Bom dia. Hoje vamos apresentar o nosso produto final do Eixo Interáreas. O nosso tema é Infodemia e Desinformação em Tempos de Pandemia. Os integrantes que compõem o grupo são Matheus, Lucas e Vinícius, do 9º ano B. A infodemia é o excesso de informação normalmente veiculada e postada por fontes e sites não confiáveis e não verificados, e que se propagam velozmente. A Organização Mundial da Saúde declarou que com o surto do Covid-19 ocorreu uma grande infodemia de informações como curas e tratamentos do Covid-19. O que é desinformação? A desinformação ela pode ser interpretada como uma informação falsa ou imprecisa, cuja intenção deliberada é enganar. Deve-se ter em mente que a desinformação está tendo uma interação atual, sobre a pandemia, afetando todos os aspectos da vida, e mais especificamente a saúde mental das pessoas. Sobre a internet, a desinformação veio à tona, pois a busca por atualizações sobre o Covid-19 na internet cresceu de 50% a 70% em todas as gerações. Sobre isso, muitas informações foram especuladas de maneira informais e imprecisas. Estão circulando informações falsas, ou seja, as fake news, sobre todos os aspectos da doença. Por exemplo, como o vírus se originou, a causa, o tratamento e o mecanismo de propagação. A desinformação pode circular e ser absorvida muito rapidamente, mudando o comportamento das pessoas e possivelmente levando-as a correr riscos maiores. Tudo isso torna a pandemia muito mais grave, afetando mais pessoas e comprometendo o alcance e a sustentabilidade do sistema global de saúde. Como a infodemia contribuiu para a desinformação? Com a evolução da internet e das redes sociais, houve um aumento global de acesso a celulares conectados à internet. Então, mais pessoas passaram a estar introduzidas no meio virtual. Consequentemente, elas estão suscetíveis a receber e a compartilhar informações errôneas, criando uma epidemia de informações, ou melhor, uma infodemia. Portanto, a infodemia está diretamente ligada com a desinformação, pois a produção e o compartilhamento massivo de informações chegam nos aparelhos móveis de bilhões de pessoas no mundo, e por isso fica difícil o não espalhamento de fake news. Agora eu vou ler este quadro azul que traz uma mensagem muito útil. É fundamental interromper este ciclo perigoso. A desinformação se expande no mesmo ritmo que a produção de conteúdo, e as vias de distribuição se multiplicam. Assim, a própria infodemia acelera e perpetua a desinformação. Atualmente, alguns dos principais tópicos mais pesquisados pelas pessoas que elas buscam conseguir são evidência de intervenções eficazes, o que está acontecendo no mundo, como rastrear os pacientes, notícias locais e internacionais, dados sobre casos confirmados, fontes confiáveis, atualizações epidemiológicas, entre diversos outros. Aqui nós temos listados alguns impactos gerados pela infodemia que pode agravar a pandemia. O primeiro deles é que a infodemia dificulta que fontes idôneas e orientações confiáveis sejam encontradas pelas pessoas de modo geral, pelos responsáveis pela tomada de decisões e por profissionais de saúde. Essas fontes podem ser aplicativos, instituições científicas, sites, blogs, influenciadores, jornais, entre outros. O segundo impacto é que a infodemia pode afetar a saúde mental das pessoas, deixando-as ansiosas, deprimidas, sobrecarregadas emocionalmente e exaustas e incapazes de realizar as atividades do dia a dia. As pessoas podem tomar decisões precipitadas quando se esperam respostas imediatas em relação à pandemia, e isso pode causar problemas à pessoa e aos seus familiares. Como a internet é um meio virtual livre, qualquer pessoa pode escrever ou publicar qualquer informação, seja ela verdadeira ou falsa, e isso dificulta a identificação de fontes e notícias confiáveis. Assim, não há um controle de qualidade do que é publicado. O que as pessoas estão tweetando sobre o Covid-19 nas Américas? Muitas pesquisas estão sendo realizadas para observar quais são as interações das pessoas sobre a internet. Segundo um estudo do Centro de Informática em Saúde da Universidade de Illinois,
No mês de março, mais de 550 milhões de tweets estavam em alta com as hashtags de coronavírus e Covid-19, além de 361 milhões de vídeos foram postados no YouTube sobre a classificação do termo Covid-19. Devemos notar a força que as pessoas têm sobre esses meios móveis da internet, onde isso mostra como as pessoas estão lidando e retratando sobre esses tempos de incertezas da pandemia. Do total de tweets que foram publicados, 35% vieram dos Estados Unidos, seguido pelo Reino Unido com 7%, depois pelo Brasil com 6%, após a Espanha com 5% e por último a Índia com 4%. A distribuição por gênero foi quase igual, com um pouco mais de tweets enviados por homens, 55%, e depois de mulheres com 45%. Com relação à idade, 70% de todos os tweets foram gerados por pessoas com mais de 35 anos de idade. O segundo maior grupo, com 20%, eram de crianças e adolescentes menores de 17 anos, que tweetaram em relação à Covid-19, pandemia e coronavírus. Neste quadro, temos algumas ações que podem ser efetuadas pelas pessoas para que elas possam ajudar no combate à infodemia de Covid-19. Essas ações são confiar na OMS, identificar as evidências, evitar fake news, apoiar a ciência aberta, verificar se a informação realmente faz sentido, mesmo que seja uma fonte segura e já tenha sido compartilhada. Se você não tem como confirmar a fonte da informação, sua utilidade ou se já foi compartilhada antes, é melhor não compartilhar. Proteger a privacidade, continuar a colaborar, confirmar a fonte, sobretudo em conversas no WhatsApp, entre outras ações. Como a OMS está combatendo a infodemia durante a pandemia de Covid-19? A própria OMS, ou seja, a Organização Mundial da Saúde, está retratando meios para combater a falta de informações sobre a infodemia. Ela, por sua vez, está encontrando respostas para combater a infodemia por meio da criação de recursos globais para verificar fatos e controlar a desinformação, medir e analisar a infodemia. Com isso, foi feita uma sistematização, para medir os âmbitos de conhecimento sobre os modos trabalhados, além de uma classificatória para corrigir riscos, envolver a comunidade e amplificar as mensagens. Outros métodos que a OMS está trabalhando pelos próprios aplicativos que circulam essas infodemias. Ela está trabalhando sobre as redes sociais e empresas digitais, como o Facebook, Google, Pinterest, Baidu, Tencent, Twitter, TikTok e Weibo, entre outros, para excluir mensagens falsas e promover informações precisas de fontes confiáveis. A equipe de infodemia da OMS está trabalhando também com afinco para lidar com boatos por meio da publicação no seu site, canais nas redes sociais e mídia em geral, onde ela está trabalhando com informações para desfazer mitos e fazer entrevistas ao vivo com especialistas para ter uma melhor compreensão. Áreas em que a tecnologia impactou. A tecnologia, por sua vez, impactou, ou seja, modificou muitas áreas do nosso cotidiano, começando com a medicina, onde o SUS, Sistema Único de Saúde, impactou em diversas regiões do país, utilizando a telemedicina. Ela, por sua vez, é uma especialidade médica que disponibiliza serviços à distância para o cuidado com a saúde, o que ocorre por meio de modernas tecnologias digitais que promovem a assistência médica online a pacientes, clínicas, hospitais e profissionais da saúde, reduzindo assim as chances de contágio pelo novo coronavírus. Outras áreas que estão impactando pelas vendas, muitas vendas foram afetadas para se adaptar aos novos métodos de implantação dentro do mercado. Com isso, as empresas de vendas tiveram de migrar para o digital com suas lojas online ou por aplicativos. Assim, a estrutura de e-commerce, ou seja, comércio digital ou o virtual, começou a ser estruturada. Por outro lado, existem também as estruturas do negócio
negócio, que por sua vez conseguiram se manter neste tempo de pandemia, onde muitos negócios sobreviveram a crises financeiras que a quarentena desencadeou. Os negócios entre cidades ou países diferentes ficaram mais próximos sobre as estruturas de reuniões online com auxílio de diversas plataformas, onde se tornaram bastante comum, facilitando as transações. Já na área da comunicação, sem um contato presencial, as ferramentas de comunicação à distância tiveram um enorme aumento de uso, principalmente para trabalho remoto e educação à distância. A internet contribuiu para a disseminação de informações importantes, como os cuidados a serem tomados em determinada região, a localização de hospitais e a quantidade de leitos nesses hospitais. A internet também nos auxilia no entretenimento e a mantermos contato com os amigos e familiares. Já no ramo do entretenimento, por causa do distanciamento social, as festas, shows, jogos de futebol foram cancelados ou passaram a ter diversas restrições. Por isso, o entretenimento passou a ser totalmente digital. Artistas e bandas começaram a fazer lives em plataformas de streaming para milhões de pessoas, simultaneamente. Além disso, as plataformas de streaming de filmes, séries e jogos passaram a ser mais atrativas durante a pandemia. Entre elas destacam-se Netflix, Amazon Prime, YouTube, Twitch, Disney+, entre outras. Já no ramo do banco, por causa do distanciamento social e do alto risco de contaminação, as pessoas têm optado por realizar as suas transações bancárias sem sair de casa, de maneira totalmente online e segura, o que facilita muito a vida das pessoas e evita o risco da contaminação.